Se você chegou até aqui, 29 de dezembro de 2019, é porque Deus tem conduzido você, tá? Então se considere um agraciado. Deus tem te dado chance de rever sua vida, Deus tem em todo momento renovado a oportunidade para você continuar perseverando. Eu tenho percebido na minha caminhada com Deus que não é como eu imaginei, que a gente aprende a andar com Deus para, de repente, um dia a gente não precisar mais dele, entendeu? Porque parece que, subjetivamente, é isso que a gente vai criando no nosso interior. A gente vai pensando assim, eu preciso ficar bom, eu preciso melhorar, eu preciso aprender a fazer as coisas melhor, eu preciso ganhar mais sabedoria, para que, de repente, eu chegue em algum momento onde eu não precise ser ensinado, um momento onde eu não precise mais ser chamado a atenção, corrigido, onde eu não preciso mais buscar a orientação de Deus. E isso tudo é feito de maneira muito, muito ingênua, muito inocente, inclusive. A gente tem aquela mania de querer chegar num platô assim, onde a gente está bem. E aí a gente fala assim para Deus, Deus, obrigado, a gente vai ser só amigo agora. Só que não. Né? Tenho aprendido que, ao mesmo tempo que as minhas frustrações por eu não conseguir ser quem eu queria ser, elas são exatamente a maneira como Deus tem trabalhado na minha vida para que eu dependa dele constantemente, como um pai, como um Deus que me conduz. É como a história do povo de Israel no deserto. Não sei se vocês conhecem um pouco do povo, daquela nação de Israel, quando eles saíram do Egito, né, Moisés fez a Páscoa com eles saíram e foram peregrinando pelo deserto, e chega um determinado momento que eles não têm comida. Então, Deus faz o quê? Deus manda... Algumas vezes ele manda as codornizes para eles terem um franguinho, tal, uma avezinha ali, uma asinha, uma sobrecoxa para eles comerem, gostoso. Mas a comida diária deles era um maná. Era um alimento que diariamente caía do céu. Diariamente. Eles não cultivavam, eles não trabalhavam por aquilo. Aquilo caía do céu durante 6 dias na semana. E interessante que a ordem que Deus deu para eles era: não colham mais do que vocês precisam para aquele dia. Então chegava na segunda-feira, o pessoal ia lá, juntava um manazinho, fazia refeição, tal. Na terça-feira juntava um manazinho. Quando chegasse no 6º dia, eles deviam juntar para o 6º e o 7º dia. Vamos supor no nosso caso aqui, se fosse nosso calendário, chegava na sexta-feira, eles precisavam juntar para a sexta e para o sábado. Tá? Agora, tinha os espertinhos que na segunda, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, juntava mais para guardar, para falar, vai que Deus esquece de nos dar o maná. E eles guardavam isso, mas para surpresa deles, o alimento que era guardado para o dia seguinte, estragava. Ou seja, não adiantava. O povo de Israel precisava aprender que eles dependiam de Deus. Não é para ganhar estabilidade, eles precisavam de Deus para se manter a vida toda andando firmes. Entende a diferença? Eu sei que na dinâmica de pai e filho, a gente cria os filhos para que eles um dia amadureçam e voem. Vão embora de casa, vão criar suas próprias famílias e não deem mais trabalho para nós, certo? Só tragam alegria, tragam os netos e tal e tudo mais. Mas com Deus, eu penso que existe um pouco disso, porque Deus quer que a gente amadureça, Deus quer ver eu e você ganhar firmeza na vida, certo? Mas eu não sei se tem esse voar de casa quando a gente fala com Deus. Eu acho que não. Eu acho que a caminhada com Deus ela é uma caminhada constante. E mesmo que você vai se tornando alguém maduro, mesmo que você vai se tornando alguém que tem experiência com Deus, a relação tua com Ele tem que ser diária. Você vai depender dele diariamente, não tem jeito. Você tem que buscar na palavra dele a orientação para a vida. Você tem que buscar na presença dele alimento para a sua alma. Então, se você chegou até aqui, final de ano, de alguma maneira, talvez alguns aos trancos e barrancos, outros talvez um pouco mais aliviados, você conseguiu chegar porque Deus foi gracioso com você, te deu aquilo que você precisava, tanto fisicamente, financeiramente, profissionalmente, emocionalmente.
Deus tem sustentado você até aqui. E sabe o que é o mais chocante disso? Talvez você não tenha percebido isso. O mais chocante é que você e eu talvez chegamos até aqui, no final de mais um ano, e a gente não percebeu como Deus nos cuidou e nos sustentou ao longo desse último ano. Você percebeu? Você chegou a olhar para trás e perceber... mas você percebeu quando Ele estava cuidando ou você percebeu agora que você parou para fazer uma retrospectiva? É importante a gente não desistir dessa caminhada. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona. E chegar ao final de mais um ano, digamos assim, é chegar no final de mais uma etapa da maratona, mas a gente continua correndo para os próximos anos. Eu não sei como é que você está chegando no final de 2019 e nem sei as suas expectativas para 2020. Eu espero que você já tenha aprendido que esse negócio de chegar no final do ano e fazer uma lista para Deus, dizendo assim, Deus, olha, eu quero que no próximo ano, 2020, aconteça isso, isso, isso na minha vida. Isso aí você tinha que ter feito no dia 25 para o Papai Noel, tá? Para Deus não resolve. Eu espero que se você já chegou num ponto assim que você está um pouco mais maduro, que você não fique perdendo tempo fazendo listas para Deus do que Ele deve ou não dar a você. Eu espero que você e eu possamos sentar de frente com Deus e fazer uma pergunta para Ele diferente. Deus, o que você espera de mim para 2020? Muda, né? Deus, o que você espera de mim para 2020? Não sou eu mais que estou no controle da situação, não sou eu que estou mais determinando os rumos da minha vida. Eu estou dizendo, Deus, eu não aguento mais pedir coisas que não estão alinhadas com a Tua vontade. Eu quero aprender a ver como o Senhor vê a vida. Como que o Senhor quer que eu viva o ano de 2020. E aí, quando eu faço isso, eu estou me colocando sob a missão de Deus. E não mais colocando Deus sob a minha missão. Olha, pode ser que você ache que isso é básico, mas eu acredito que a maioria de nós... Inclusive eu, somos o tempo todo tentados a viver assim, a pedir que Deus execute o nosso desejo, o nosso sonho, ou resolva o nosso problema, quando nós deveríamos nos colocar diante dele e dizer, Deus, olha, não importa o que vai acontecer, eu quero só fazer o que o Senhor quer, eu quero viver o que o Senhor quer, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, ponto. Não importa o que vai acontecer em 2020, mas eu quero estar no rumo do Senhor, eu quero estar na tua direção. O autor da carta aos Hebreus, ele fala isso de uma maneira muito, muito clara, muito até repetitiva, mas a questão de você e eu não perdermos essa visão de Jesus nos esperando no final da maratona. Não sei quantos de vocês já correram maratona, mas eu sou maratonista profissional. Então eu sei como é que é esse negócio. Não sou maratonista de correr, gente. Eu sou maratonista da vida. Diferente. Vocês acharam que eu era... Vocês acharam... Verdade que vocês acharam que eu era maratonista? Então... Sou maratonista da vida. Né? Mas esse negócio de ter alguém te dizendo, vem, eu estou contigo, vem, não desanima. Isso é muito importante quando a gente está nessa jornada. E é esse retrato que o autor de Hebreus ele traça para nós no capítulo 12 da carta aos Hebreus. A gente não sabe quem escreveu essa carta, suspeita-se que o apóstolo Paulo tenha feito isso. Mas a carta de Hebreus, como muitas outras no Novo Testamento, ela é escrita sob um contexto de perseguição, um contexto de dificuldades. O imperador romano fazendo as suas estripulias e prendendo, perseguindo, matando cristãos, desanimando pessoas, moendo pessoas sob a sua autoridade, ao ponto de que elas tinha uma hora que elas desanimavam e elas falavam assim, eu quero morrer, eu não quero mais, já deu para mim, acabou. Ou outras, puxa, mas eu vou continuar acreditando nesse negócio, eu vou continuar carregando, eu vou continuar seguindo nessa direção. O autor de Hebreus escreve no capítulo 12, portanto, vocês também, ou também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha,
Uma vez que a gente já olhou para a história e viu tanta gente que serviu a Deus em contextos difíceis, rodeado por grande nuvem de testemunhas, olha para o passado, porque mais atrás ele fala sobre Moisés, ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Noé, homens e mulheres que em meio a dias difíceis não desanimaram. Então ele diz, olha, uma vez que a gente tem esse monte de gente para testificar para nós que dá para a gente seguir em frente, que é possível, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha na nossa caminhada. E também do pecado que nos envolve. É engraçado, porque tem coisas na nossa vida que não são pecado, mas nos atrapalha. Tem decisões que nós tomamos que não são erradas, mas elas não deveriam ser daquele jeito. Tem atitudes, tem hábitos que nós temos que não é pecado, mas nos atrasam, nos distraem. Então, olha para a sua vida antes de entrar 2020 e pensa, Deus, o que na minha vida tem me atrapalhado de eu seguir no rumo da tua vontade? De eu ser um profissional melhor, de eu ser um pai melhor, uma mãe melhor, um marido, uma esposa melhor. Me ajuda a alinhar a minha vida de maneira que eu me livre dessas coisas, mas também, ó Deus, além das coisas que me atrapalham, sonda o meu coração, ó Deus, pesquisa dentro de mim, veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha não só as estratégias erradas que eu tenho usado, mas olha também, Deus, o pecado que tem me desviado do teu caminho. Isso é chegar diante de Deus e dizer, Deus, o que o Senhor espera de mim? E você vai ouvir talvez alguma coisa do tipo, olha, eu espero que você fique atento às suas prioridades, mas eu espero que principalmente você não se deixe iludir pelo pecado. Que você não se deixe iludir por uma mentalidade que não está de acordo com a minha vontade. Que quando você chegar diante de decisões, quando você chegar diante de bifurcações, onde você precisa optar pelos meus valores, que você opte pelos meus valores, mesmo que isso cause prejuízo para você. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Por que perseverança? Porque não é fácil correr quando coisas te atrapalham e quando o pecado te desvia da rota. Então você vai ter que ter perseverança na sua caminhada. A corrida que te foi proposta. Agora, essa corrida você corre, sabe como? Não porque você enche o peito e fala, agora eu vou me livrar das coisas que me atrapalham e agora eu vou abandonar o pecado. Não, agora eu vou correr a corrida. Não, você corre porque você tem os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então pensa bem, a minha e a sua vida, a gente está correndo, chegamos no final de 2020, 2019, vamos parar para tomar uma água, para hidratar o nosso corpo, e nós vamos seguir viagem. Só que ao longo dessa maratona, você vai ser pressionado de novo. 2020 vai ser igual a 2019 em várias questões. Você vai passar dificuldade de novo, relaxa, elas virão. Você vai ter dificuldades financeiras, com certeza. Vai ter uma hora que você vai precisar segurar um pouco mais, né, para poder pagar alguma coisa aqui, outra ali. Você vai ser pego de surpresa, vai vir um boleto da Oi, que você já cancelou há 15 anos, de repente tem lá uma conta pendente lá que eles nunca cancelam aquele negócio, né, meu? Vai ter momentos que você vai ficar desanimado. Tem momentos que o remédio não vai fazer efeito. Vai ter momentos que você vai brigar, que você vai querer ir embora de casa. Vai ter momentos que você vai querer desistir da vida. Então, a maratona continua. E a vontade de desistir, o cansaço, ele vai aparecer. Por quê? Quando você começa a exercitar o corpo, os músculos começam meio que, acho que a rachar, alguma coisa, eles fazem alguma coisa dentro de você que dói pra caramba, quando você começa a exercitar. Mas depois de um tempo, ele ganha resistência e ele fica pronto para seguir em frente. E assim, essas dores que a gente sente, esse desânimo que a gente sente, é como se fosse esse músculo emocional, espiritual, que está sendo fortalecido para a caminhada. Agora, o principal não é isso. O principal é você não esquecer de Jesus. O principal é você lembrar que Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe... Assim, pode falar qualquer... Fala aí, eu quero ouvir de vocês quais são algumas situações complicadas da vida. Dá um exemplo para mim, vai. Doença.
Jesus teve que lidar com doença? Teve. Teve que lidar com doenças que ele teve que curar de pessoas, mas também na cruz ele teve que lidar com o seu corpo sendo desfacelado, sendo rasgado. Então, ele sabe o que é ter fragilidade física. Ele sabe o que é morrer. Ele morreu. O que mais? Oi? Perdas. Jesus teve que lidar com perdas. Você lembra como que ele reagiu quando ele soube que Lázaro morreu? Ele chorou. Não é só por causa da incredulidade do povo, porque ele era amigo de Lázaro. Mas Jesus também perdeu o pai antes dos 30 anos. E teve que cuidar da mãe. Provavelmente perdeu antes dos 20 e teve que cuidar da mãe. Então, Jesus sabe o que é perder pessoas importantes, pessoas que estão... Agora, Jesus sabe também o que é perder o seu pai verdadeiro. Porque na cruz ele ele dá um grito estranho, não é? Deus meu, por que me desamparaste? Reparou que a cruz é o único lugar que Jesus não chama Deus de pai? Por quê? Porque ali na cruz, ele perdeu o pai. Por causa de mim e de você. Por causa dos nossos pecados. Então, ele sabe o que é romper uma relação importante e essencial para ele. Você perdeu alguém esse ano que passou? Jesus sabe o que significa isso. Ele sabe a dor que isso causa. O que mais? Fome. Jesus, por 40 dias no deserto, jejuou e só bebeu alguma coisa. Mas comeu, ele ficou sem comer 40 dias. E ele foi tentado depois desses 40 dias. Ele estava vulnerável. Ele sabe o que é passar. Fome. Privação. O que mais? Ingratidão, Luiz. Muito bom. A gente chega no final de 2020, de 2019, a gente olha e fala, puxa, esse ano eu tive que lidar com tantas coisas, com tantas pessoas que foram ingratas comigo. Porque parece que os nossos relacionamentos, eles são assim, gente. 10 menos 1 quer dizer 9? Não. 10 menos 1 é menos 1. O que eu quero dizer com isso? É porque às vezes você tem uma amizade de 10 anos, e aí você passou 10 anos só fazendo coisas boas e a amizade floresceu. Mas quando naquele 10º ano você fez uma coisa errada, é como se os outros 10 anos não valessem de nada. Então você perde a pessoa. Jesus passou por isso, será? Quantas pessoas o abandonaram no meio do seu discurso? Judas o traiu, foi ingrato a tudo que ele fez. Os discípulos que o abandonaram. Olha, se você ler João, acho que é lá pelo capítulo 6, 7, alguma coisa assim. É interessante, porque Jesus fala uma coisa para o pessoal, ele fala assim, gente, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, vocês precisam crer em mim e tal. E aí tem um pessoal que arrepia, né, não acha legal isso, mas tem uma turma que crê. Aí João fala assim, e Jesus então começou a conversar com os que creram. E ele começa a dizer, se vocês não tomarem do meu corpo e não beberem do meu sangue, vocês jamais vão ter vida. Vocês pensam que porque vocês são filhos de Abraão, porque vocês já têm passagem garantida para o céu, eu posso dizer para vocês que não vale de nada isso. E aí, olha, Jesus está falando com quem creu nele. O pessoal começa a dizer assim, não, Jesus, esse discurso é muito indigesto, não rola. E eles começam a levantar e sair um por um. Na cruz, muitos dos que estavam dizendo crucifica-o, muitos foram curados por ele. Seu grande amigo Pedro disse que nem o conhecia, nunca tinha visto mais gordo. Na noite mais difícil da vida dele. Ingratidão, Luiz? Eu e você reclamamos porque pessoas nos abandonam e nos traem? Jesus sabe o que é isso. E você não é maior do que ele, então lide com isso. Dilua isso no seu coração. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Dilua isso, dissolva isso no seu coração através do perdão. Olha para Jesus. Jesus sabe o que é passar por esse negócio. O que mais? Relacionamento com pessoas. Porque com um animal é fácil demais, gente. Não é? Não é beleza você pegar um gatinho, um cachorrinho, uma calopsita, um coelhinho. Cara, eles não reclamam de...
Aliás, dizem que para você saber quem te ama mais, se o seu marido ou o seu cachorro, é fácil. Você sabe como é que é, né? Bota os dois no porta-mala do carro, fecha, dali 3 horas você abre o porta-mala e vê quem que te recebe com alegria. Fácil. E eu sei de experiência própria esse negócio, cara. Eu tinha uma cachorra, a Lila, quando a gente reunia na casa lá no Joana d'Arc, às vezes quando eu ia durante a semana, lá para a igreja para fazer plantão, eu levava ela para ela passear no quintal da igreja, que era um quintalzão grande e tal. E eu botei ela um dia no porta-mala, porque eu levava ela só no porta-mala. Eu tinha um carro, um hatch, né, um Fit, e aí eu botei ela lá no porta-mala. Eu cheguei lá umas 2 da tarde, mais ou menos, 2:30. Entrei, o carro ficou aberto, né, tá na casa, fui, trabalhei, fiz meu sermão, recebi visitas, o pessoal foi lá, aconselhou, tal. Quando deu umas 6:45, eu falei, vou embora. Entrei no carro, liguei o carro. Quando eu estava na rotatória da McCoy, que eu fiz a curva, eu escutei um barulho lá atrás, assim, tum. Eu falei, a Lila ficou das 2 até as 6 lá, quietinha. Ela não estava fechada, ela não estava sufocada, não estava nada. Mas você imagina, eu chamei ela para ir passear. E de repente ela ficou 4 horas dentro de um porta-mala. Mas quando eu abri o porta-mala, ela saiu. E aí, onde que a gente vai? Eu falei, a gente já foi, a gente já passeou, a gente já foi. Lambeu, né? Só alegria, não tem amargura nenhuma dela. Relacionamento com pessoas. Jesus sabe o que é você botar expectativas em pessoas. Jesus sabe o que é você aconselhar pessoas e elas olharem para você e falarem assim, não quero o que você está me dizendo porque é muito difícil. O jovem rico, por exemplo. Deus, o que eu faço? Jesus, o que eu faço para ter vida eterna? E Jesus fala, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E ele então se afasta e fala, não, valeu, obrigado. Jesus sabe o que é ter que lidar com os seus discípulos brigando um com o outro. Pô, Jesus chama os discípulos para salvar o mundo, mas de repente tem que salvar eles primeiro, né? Porque no meio do relacionamento de 3 anos, você tem um discutindo com o outro assim, não, porque eu vou ser o primeiro-ministro, não, porque eu que vou ser o ministro da educação, não, porque eu vou ser o ministro da fazenda, eu vou ser o ministro da... Quando Jesus assumiu o reino. E outros chamavam a mãe. A mãe foi falar com Jesus, Jesus, você pode fazer uma promessa para mim? Olha, quando você tomar o reino, sabe o que você faz? Você promete que você vai colocar um filhinho meu do lado direito e outro do lado esquerdo? Jesus sabe o que é ter que lidar com a impaciência das pessoas. Ele está com os seus discípulos e está dizendo, ele manda eles pregarem e eles estão numa cidade, o pessoal rejeita a pregação, um deles fala assim, mestre, a gente pregou aqui, os caras não quiseram, quer que a gente ore e faz descer fogo do céu para queimar essa turma aqui? Você se frustrou com pessoas já? Você não consegue lidar com pessoas? Fica tranquilo. Jesus não dormia no tanque por causa disso, porque ele sabia que o Espírito Santo é capaz de moldar os nossos corações. Por isso que ele não teve problema nenhum de 3 anos depois ele ir embora e deixar a igreja dele sob os cuidados de 12 caras complicadíssimos, porque Jesus confiava no trabalho do Espírito de Deus. Você percebe? A gente podia ficar aqui o dia inteiro, você levantando questões sobre dinheiro, por exemplo. Será que Jesus sabia o que era lidar com a falta de dinheiro? Jesus sabia, só que ele tinha um esquema, né, bicho? Ele mandava os caras jogar uma vara lá no rio, lá, pegava um peixinho, dentro da boca do peixe tinha uma moedinha, né? Não, mas, tô brincando, é claro. A maneira como Jesus lidava com isso era colocando a sua confiança em Deus. Por isso que ele diz, olha, se os pássaros do céu, que não se plantam, não semeiam, não colhem nada, Deus cuida deles tão bem. Você acha que Ele não vai cuidar de vocês? Jesus sabe dos dilemas humanos mais do que a gente mesmo. É por isso que Ele encarnou como um ser humano e não como uma alma penada, um espírito. Por isso que Ele veio como homem. Para que eu e você pudéssemos olhar para trás hoje, e enquanto a gente está na maratona da vida, a gente olha para Ele e fala assim, Jesus, você sabe o que eu estou passando? Sei. Vocês vão ter aflições no mundo.
mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Eu venci a mentalidade que tenta... Quando ele fala vencer o mundo, ele não é vencer as pessoas. Ele venceu a mentalidade que tenta a gente abandonar. A mentalidade que faz a gente desacreditar de Deus. A mentalidade que faz a gente desistir quando as coisas não são do jeito que a gente é. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E o autor de Hebreus, ele diz assim para a gente: vocês corram essa corrida tendo os olhos fitos em Jesus. Não tira o olho dele. Mais ou menos como Pedro, né? Quando Pedro estava andando sobre as águas e ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a tomar um caldo. Aí Jesus tem que puxar ele para cima. Mas o autor de Hebreus vai falar que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Como assim? Não é meio contraditório esse negócio? Alegria e cruz? Não tem nada de alegria você ir para a cruz. Pela alegria que lhe fora proposta, a alegria de que ele pudesse se render a Deus e fazer da vida dele agora algo que fosse usado para a glória de Deus e não para ele mesmo. E no caso dele era a morte. Ele suportou a cruz, desprezou a vergonha quando foi envergonhado, não estava nem aí, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. E o autor vai dizer para a gente mais ainda, no versículo 3, ele vai falar assim: pensem bem. Não é pensem mais ou menos. Pensem bem, reflitam, gastem tempo pensando nele, que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Se Jesus suportou as aflições e morreu por nós, é para que eu e você tenhamos confiança de quando Ele manda a gente fazer um negócio, a gente faça. Porque Ele sabe que é o caminho da vida. Na luta contra o pecado, ele fala, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Esse aqui é um ponto interessante, porque ele está falando para um povo que está sendo perseguido, mas não é gente que está sendo morta ainda, gente que está sendo queimada, gente que está sendo crucificada. Ele está falando, vocês estão sofrendo, mas ainda não chegou no ponto... É diferente, é como se você estivesse reclamando de dor e dos seus limites. Por exemplo, quando você está fazendo um exercício físico, uma coisa é como é quando você está sentindo uma fisgada na coxa e você fala para o seu personal, diz assim, cara, não dá mais, eu já não consigo mais porque estendeu aqui um músculo, não vai rolar. Outra coisa é quando você fala para o seu personal assim, hoje não está legal, hoje eu estou meio desanimado. É quando você fala para o seu filho, vamos menino, levanta, vamos para a escola. Ele fala, mãe, eu estou com o estômago doendo. Ou quando ele fala, mãe, hoje eu estou com tanta preguiça. Percebe a diferença? A gente precisa aprender a identificar se as nossas reclamações é porque nós estamos no limite da nossa força ou se é porque nós estamos no limite do nosso conforto. Isso serve para educar os filhos, sabia? Você aprender a identificar quando os seus filhos estão fazendo corpo mole e quando eles realmente não estão podendo fazer as coisas. Sabe? Tem pais que quando o filho dá um pio e fala assim, ai mãe, o pai não tá bom, filhinho, tá bom, deixa. Insiste um pouco com ele. Vem cá, levanta, vamos, vem comigo. Ai, não quero, vai. Vem. Agora, se ele tiver com dor e você fizer isso, aí vai prejudicar ele. Então, o autor de Hebreus está dizendo, olha para 2019. Perceba quais foram as pressões que de fato te machucaram e te impossibilitaram de seguir. Mas perceba aquelas que você fez corpo mole, ou que não foi corpo mole, mas só te tirou da zona de conforto. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Ou vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Deus dirige aos seus filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E aí ele vai falar o imperativo assim, suportem
suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Como disciplina. Por quê? Porque Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por Deus? Você já parou para pensar nessa perspectiva da vida? Você está lá, eu não aguento mais, está difícil, eu não estou conseguindo. Você já parou para pensar que talvez esse momento é o momento que Deus está pegando você nos braços e dizendo, meu filho, eu estou te ensinando a amadurecer. Eu estou te disciplinando. Ao invés de você achar que Deus está contra você, ao invés de você achar que Deus está se vingando de você, Deus está te ajudando a continuar na maratona. Deus está te ajudando a seguir em frente. Só que se você parar, você não vai correr a maratona. E se você não terminar a maratona, você não vai ver como é que era a maratona depois disso. Mas se você dizer, tá bom, Deus, eu quero ser disciplinado, eu quero ser ensinado por você, Deus. Você vai ver o quanto que você vai crescer. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos. Se eu e você não somos ensinados por Deus ao longo da caminhada, não somos filhos de Deus, ponto. Acabou. Por isso que chegar no final de 2019, diante de uma mesa, sentar aqui, ó. Deus senta ali, você senta aqui. Fala, então, Pai, como é que vai ser esse ano? O que o Senhor espera de mim? Porque eu acho que esse ano de 2019, eu meio que lutei contra a tua disciplina. Me ajuda. Me ajuda a saber os limites da minha vida. Me ajuda a entender as minhas fragilidades. Mas me ajuda também a compreender as minhas forças para eu ser excelente naquilo que eu faço. E ele diz assim, olha, no versículo 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quem tinha pai que disciplinava aqui? Mano, eu tinha. Eu tinha um pai e uma mãe. A mãe era chinelo teleguiado, velho. Ele saía buscando a gente onde estava. Mas daí a gente aprendeu a fugir da mãe, né? É interessante, porque mãe, apesar dela ser braba e tal e tudo mais, a gente ganha mais confiança para fugir. Então, a gente sabe que ela não vai ter força, talvez, para arrebentar com a gente, então a gente meio que desvia, né? Ela dá um de direita, você... Mas com o pai era diferente, pelo menos comigo, pai era complicado. Pai você não fugia nem a pau, cara. Pai era o esquema assim, bicho, ó, aguenta a disciplina, que é melhor do que você fugir. Percebe como é que é? Melhor porque daí passa logo ali e acabou. Vai ser pior. O autor de Hebreus está dizendo, olha, se nós tínhamos pais que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, quanto mais devemos nos submeter a Deus para vivermos. Olha o que ele diz, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Depois que você fica adulto que você tem essa percepção, né? Puxa, meu pai exagerou um pouco, minha mãe exagerou um pouco, não era desse jeito. Passou, mas não precisava ter sido tão assim. Agora, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Deus está pegando a mim e a você, homens e mulheres rompidos, distantes dele, e nos transformando em gente. Você precisa encarnar esse negócio na mente. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. É claro que não. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus está nos ensinando, e se você está aqui hoje, se você chegou até aqui, é porque Deus vem pacientemente como um pai que não desiste dos filhos, te dando chances e chances, mas também te corrigindo, te encorajando, te dando a chance de você se levantar e seguir em frente e você não ser enganado. Portanto, ele termina o trecho. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos
retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Portanto, para 2020, fortaleçam as mãos enfraquecidas, versículo 12, e os joelhos vacilantes, porque mãos fracas e joelhos que vacilam não conseguem continuar correndo e suportando as dificuldades. E como que você vai fortalecer as mãos e os joelhos? Como que você vai traçar caminhos retos para 2020? Ficando com os seus olhos atentos a Jesus. Toda vez que você tiver alguma dúvida, toda vez que você tiver um medo, toda vez que você for tentado a abandonar o caminho, pare e lembre-se de Jesus. Lembre-se do que Ele viveu, mas lembre-se também do que Ele diria a você. Pai, eu estou querendo tomar essa decisão. O que o senhor acha? Não precisa ser um gênio para saber. Se você está seguindo Jesus, eu vou até contar um segredo para vocês. Quando você faz essa pergunta diante de uma questão muito óbvia, é porque você está querendo tomar a decisão errada. Tá? Assim, é mais ou menos assim, Deus, aonde que é o limite desse palco para eu não cair? Quando você faz essa pergunta, é porque você já está querendo, ver o que tem depois do limite. Quando você está diante de questões da vida, casamento, e você está dizendo, Deus, será que é hora de romper a minha relação? Eu não aguento mais. Quando você faz essa pergunta, Deus, será que é hora de eu romper o meu relacionamento? É porque você está querendo romper o relacionamento e você sabe que Deus está dizendo, não é para você romper o relacionamento, é para você seguir em frente. Há 2 semanas atrás, eu estava em São Paulo e eu tinha levado a receita de um remédio que eu preciso tomar. Só que a médica, ela, em vez de colocar 20 miligramas, ela colocou 2 miligramas. E aí, um farmacêutico que segue os procedimentos, ele fala, não vou vender, a receita está faltando um 0 ali, não vai dar. E até eu não tinha percebido, eu fui perceber quando eu levei numa farmácia, ele falou, não dá, você tem que corrigir a receita. Eu estava em São Paulo, ia voltar dali 3, 4 dias. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer esse negócio? E eu tive uma grande ideia. A grande ideia foi, eu vou tentar até passar. E eu peguei e fui numa farmácia, fui na outra. Falei, alguém vai passar desapercebido nisso aí, vai. Então eu já chegava no balcão e falava assim, por favor, você tem o remédio tal, 20 miligramas? Né? A pessoa, não está aqui a receita, tal. A pessoa olhava tal, e chegou num rapaz mais jovem, assim, devia ter uns 18 anos, assim, você viu que estava começando, eu falei, é esse. E ele pegou, cara, olhou, tal, não, só tem uma caixa, era 2, eu falei, não, vai uma caixa só, não tem problema, porque preciso desse negócio e tal. E aí, cara, ele olhou aqui e tal, e eu só pensando assim, a hora que ele ia falar, 2 miligramas e não 20. Aí ele chamou a farmacêutica. A farmacêutica pegou, tal, olhou, falou, não, beleza, tal. E aqui nessa cabecinha, algo constantemente falava assim, você é do reino de Deus, você não precisa enganar ninguém. Você não precisa agir nas trevas. Você não precisa agir na escuridão, Fernando. E eu falava assim, não, mas isso aqui não é escuridão, é 2 miligramas, é só um 0. Não podia porque estava digitado. Estava digitado, Leandro. O Leandro já deu uma ideia legal, porque você não colocou um 0. Ótimo. Legal. Não, eu esqueci de dizer para vocês. Eu esqueci que foi impresso.
Então, a menos que eu fosse um grande artista, não ia dar. Ou conseguisse imprimir um zero bem né? Mas além de colocar o zero, ela pôs o 2 e pôs o traço. Então, impossível colocar um. Senão eu tinha posto lá com a caneta e acabou. E eu estava vendo eles fazendo o procedimento todo e pensando, pô, vai passar. Mas ia passar mesmo. Mas o meu coração ficou em conflito. Eu sei que não era nada de mais, talvez ia dar problema para ela depois, que ela ia precisar com a vigilância sanitária, depois pegar essa receita e tal. Mas o que me incomodou foi, eu, Fernando, servo de Deus, pastor de uma comunidade maravilhosa em Lagoa Santa, que fala sobre o Evangelho, estava agindo como alguém que não conhece Deus. Eu sabia que estava faltando ali, e sabia que se ela descobrisse que estava faltando, ela ia negar a receita. Queridos, naquele momento eu estava tentando fazer a coisa parecer que era certo, porque na verdade eu não estava mentindo, eu precisava do de 20 mesmo e a médica deu de 20, foi ela que errou. Então arrumei desculpa no meu coração o tempo todo para fazer esse negócio dar certo. Cara, que ela ia me dar o remédio. Eu falei assim para ela, ai moça, até para isso eu dei uma gambiarra, né? Estou olhando aqui na receita agora, 2 miligramas, está aqui, não é 20. Aí ela falou, é mesmo? Puxa, eu nem tinha percebido. Eu falei, então não vou poder te vender o remédio. Eu falei, mas moça, eu chorei para ela, não vai dar, talvez você tenha que passar no médico aqui em São Paulo para te dar uma receita e tal, mas não vai poder dar. Eu falei, então tá bom, beleza. Aí ela riscou tudo que tinha escrito na receita e tal, e eu fui embora sem o meu remédio. Por isso que eu estou meio doidão esses dias. Mas engraçado, né, gente? É uma questão, talvez alguns de vocês não imaginavam que pastor também fizesse essas coisas. Faz pior. Mas é engraçado que como ao longo da nossa vida, diante das várias questões que a gente enfrenta, o tempo todo, a gente tem que tomar uma decisão. E a decisão não é se a gente faz a coisa certa ou errada. A decisão é, a gente confia de que se mesmo que nós tomarmos a decisão correta e ela for prejudicial para nós, Deus segura essa bucha. A gente confia em Jesus. A gente está olhando para o autor da nossa fé e dizendo assim, olha, Jesus, esse negócio não vai dar certo, mas se o Senhor disse para mim fazer, eu vou fazer. Se o Senhor me ensinou assim, eu vou fazer assim. Talvez o nosso maior desafio para 2020 seja reafirmar essa confiança e continuar a caminhada. Talvez para hoje, dia 29, o teu e o meu maior desafio é, Deus, o que você espera de mim? Me dá fé, confiança, para eu não desviar de você. Me dá fé e confiança para eu não me perder. E essa oração você não vai fazer só hoje. Você vai fazer todos os dias de 2020 e todos os dias da sua vida. Porque a tua salvação, meu querido, não é aqui. Aqui você está sendo redimido. A perfeição ela virá na eternidade. Mas aqui você tem que diariamente pegar o maná que Deus te dá. Se você não pegar, você vai passar fome. Você vai se enfraquecer. Se você não comer desse maná e você não olhar para Jesus, a hora que a maratona ficar intensa e você começar a doer as pernas e os braços e suar, e você começar a olhar em volta, ainda tem muito chão para chegar à próxima parada, você vai falar assim, desisto, pronto, vou embora. Por isso que o autor de Hebreus diz para nós assim, olha para as testemunhas que estão ao nosso redor. É como se eles estivessem na arquibancada agora. Eles um dia correram na pista e agora eles estão assistindo a gente. Moisés é um desses caras. Quando ele estava para aposentar, Deus chamou ele para a obra da vida dele. Essa semana eu li que a idade mais produtiva é dos 60 aos 70 anos. A segunda idade mais produtiva é dos 50 aos 60.
Então Moisés estava nos 80. Ele teve que perseverar. Depois de 80 anos, 40 anos ele teve que dedicar a Deus. Noé, 120 anos ele teve que dedicar construindo um negócio que nem sabia se ia usar. Mas ele fez o que Deus mandou. O profeta Elias era o proclamador de más notícias e tinha que lidar com esse negócio na mente. Porque ele só estava o tempo todo lá na cara do rei Acabe dizendo, você está errado, você está errado. Aí os caras queriam matar ele toda hora. Lidar com isso ao longo da vida é complicado, teve que perseverar. O Abacuque, um dos profetas, ele viu o seu povo sendo destruído, ele sabia que Deus ia levar o seu povo embora para outra terra. E ele disse, ainda que não tenha alimentos nos supermercados, ainda que não haja água para abastecer a cidade, ainda que não haja emprego, eu vou ficar aqui e eu vou esperar no Deus da minha salvação. Todas essas testemunhas, eles tiveram que olhar para Jesus e caminhar em meio às dificuldades, sem olhar para as dificuldades, mas olhando para Jesus. Que tal você nessa manhã? Reavaliar a tua história, o teu ano e fazer uma pergunta, Deus, o que você espera de mim para 2020? E a hora que você entender o que Ele te espera de você, você pode dizer para Ele, eis-me aqui, Senhor, eu quero perseverar, eu quero continuar perseverando, eu quero continuar te servindo, eu não quero ser enganado pelo meu coração, pelos meus valores, eu quero ser guiado pelos teus valores, como Jesus foi. Eu quero obedecer a você, ó Deus, como Jesus obedeceu. Eu sigo certo na contramão do meu desejo equivocado. Passei no meio da confusão, andando sempre orientado. Eu não pedalo sozinho não, quem foi que disse que eu controlo o meu guidão? Quem me guia é quem me fez. Eu vivo um dia de cada vez, que é pra eu não me perder, nem me equivocar no meu querer. Quem me guia é quem me fez. Eu vivo um dia de cada vez. Eu sigo certo na contramão do meu desejo equivocado. Passei no meio da confusão, andando sempre orientado. Eu não pedalo sozinho não, quem foi que disse que eu controlo meu guidão? Quem me guia é quem me fez. Eu vivo um dia de cada vez, que é pra eu não me perder, nem me equivocar no meu querer. Quem me guia é quem me fez. Eu vivo um dia de cada vez. Deixo pra trás a vontade de desistir. Trago comigo a esperança no porvir e a força para prosseguir. Eu deixo para trás a vontade de desistir. Eu trago comigo a esperança no porvir e a força para prosseguir. E a força para prosseguir. Pai, nos dá cada dia mais a percepção mais correta, mais madura desse andar na Tua presença, desse andar seguindo a Tua vontade.
Nos livra do mal, não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal, Jesus, para que a gente possa andar orientado pelo Senhor. Nos perdoe os pecados, nos perdoe os nossos equívocos. Com certeza o ano de 2019 foi marcado por momentos onde a gente se distanciou do Senhor, mas a gente não quer continuar nesse caminho, a gente quer crescer, nos aperfeiçoarmos cada vez mais nessa confiança no Senhor. Por favor, nos ajuda. Renova o nosso coração nessa manhã, Jesus. Que a perseverança do Teu Espírito esteja em nós, olhando para Jesus, nos ajudando a fitar os olhos nele e perceber a maneira como o Senhor está nos disciplinando, nos ensinando, para a gente ser livres, para a gente poder ser homens e mulheres felizes e contentes com a vida, amigos do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.